Vozes de papel. 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 Então, estamos prontos? Estamos! Bora lá. Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou a Solange. Eu sou a Ana Vieira. Eu sou o Sérgio Calvinho. E uma menção aos membros não oficiais da equipa: Francisco Cristina no áudio, Paloma Del Pilar, o fantasma das redes. Esta é a nossa cápsula de tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem, de facto, trabalha atrás do microfone. Encontram-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod e, sem limite de caracteres, por e-mail em vozesdepapelpod@gmail.com. Hoje temos a segunda parte, ou terceira, no caso, de perguntas dos ouvintes. Portanto, perguntas que vocês nos foram deixando e que nós acumulámos agora para criar uns programinhas. E hoje vamos a mais uma dose de perguntas. Vamos a isto, caros amigos? Oh, sim! Oh, sim! Então, primeira pergunta. Quanto tempo demoramos a aprender uma canção para uma dobragem? 20 segundos. Basicamente. Depende do tamanho. Depende. Sim. Quem é que Depende da começa? dificuldade. Tanto faz. Depende se a canção tem 30 segundos, se a canção tem 3 minutos e 30 segundos, se é uma canção super simples, se é uma canção muito rebuscada, se são melodias intuitivas, se não são melodias intuitivas. Se tem harmonias, se tem qual é a voz que harmonias. vais fazer. Sim, se a direção tem a canção preparada, se a direção não tem Se a nós canção também preparada. fazemos ou não a adaptação, o que implica ouvi-la antes. Se a canção é para o nosso registro vocal. Sim! Opa. Muito complicada, essa Não é? parte é muito Portanto, E complicada. determinados castings Sim. que temos Sim. de fazer para ver. Mas não há, eu não sei em que contexto é que esta pergunta está a ser feita, mas 99,999% das vezes, a não ser que estejamos a fazer direção, que eu não faço, mas vocês os dois fazem, direção musical, nós não levamos a canção para casa para ouvir, para preparar, para decorar e depois para chegar lá para gravar. É feito no momento, no estúdio, supostamente o diretor musical já pegou naquilo, já adaptou o texto, já sabe mais ou menos quais são as harmonias que quer, e então nós vamos ouvindo a música aos poucos e vamos replicando o que estamos a ouvir ou aquilo que o diretor nos pede e vamos gravando. É isto, Sim. não é? E também O processo, se, e tam- tecnicamente é este. sim, também se é uma música para televisão, para uma série normalíssima, ou se é uma música para um filme Para um da Disney filme, ou um por filme exemplo, da Pixar, claro. é completamente diferente. Pois não é? esses nunca, obviamente nunca gravei, portanto não sei se tem um processo diferente, se tem mais tempo, se eu- tem, por exemplo, a música antecipadamente. Olha, dando exemplos concretos, vamos à Disney. As músicas do Rei Leão levaram relativamente pouco tempo para gravar, e quando eu digo relativamente pouco tempo para gravar, eu acho que nem uma manhã, mas as músicas eu também já mais ou menos as conhecia porque eram as mesmas do filme Da anterior. animação. Agora, as músicas da Branca de Neve, eu fiz um dos anões, eles entram, acho eu, em 2 músicas, numa delas é só os coros, na outra são os anões, a música inteira. Mesmo assim nós dividimos 3 anões num dia, 4 anões noutro, e as 2 canções em que eu participei, era eu e mais 2 anões a participar, foi uma manhã inteira e foi uma manhã bem suada, para, sei lá, no final chegares a teres 4 minutos de canções, 5 minutos de canções. Ok. E o diretor musical, o Manel Rebelo, incrível e preparadíssimo. Portanto, e os meus colegas a mesma coisa. Portanto, depende tudo do nível de exigência. Agora, se for uma música para uma série e se calhar a música levar 45 segundos, leva meia hora a gravar, leva 45 minutos a gravar, depende da dificuldade da música. Meu. Sim, eu no meu caso, para já há uma dificuldade em termos de energia em relação a uma dobragem e uma música. Portanto, quando eu vou fazer um casting ou quando vou cantar alguma coisa, eu tenho que me colocar, isto é a primeira coisa que eu faço, na energia certa. Porque é um bocado como ligar o botão de todos os sentidos, ficar hiper focada naquilo para conseguir. Porquê? É como o Sérgio disse, a maior parte das vezes, principalmente na Disney ou noutros sítios, nós nunca ouvimos a música na vida. Portanto, chegamos àquele momento e temos que ser o mais rápidos
possível. E portanto essa ativação de energia é mesmo muito necessária. Depois há o tal processo que tu disseste e bem, Sérgio, não, aliás foste tu, Sol, que nós vamos por partes, ou seja, nós não conseguimos obviamente cantar uma música de seguida, portanto vamos fazendo aos bocadinhos, e eu acho que há determinados clientes em que nós temos mesmo de cumprir a referência do original. Estavas a falar na Branca de Neve. Eu fui dirigida pelo Mário Redondo e eu gostei imenso da música que eu estava a cantar, que não era a Branca de Neve. Pois, é que o Mário Redondo, a Branca de Neve foi o não era a rebelde. Branca de Neve. Era... O Mário Redondo foi diretor de dublagem. Era o Wish. Era o Wish. O Wish. Ai, estava tão bonito. E então eu adorei essa música, até porque tinha assim uns lives de country e não sei o quê. E houve um take que eu fiz que eu gostei muito, e o Mário também virou-se para mim: Ana, está muito bem, não sei o quê. E às tantas ele disse: que pena, atrasaste um frame. Eu tive de voltar a repetir, porque tinha mesmo de ficar o tempo perfeito. Portanto, há esta questão da perfeição, não é? Eu falei na Disney, como poderia haver outros clientes. Sim, mas é uma referência. Pronto. Mas também há, por outro lado, processos também muito interessantes, igualmente interessantes, de músicas em que nós podemos acrescentar mais uma harmonia que não está no original, e portanto podemos enfeitar a música e temos um bocadinho esse espaço de manobra para dar o nosso contributo. Okay. E isso também agrada imenso. E havia alturas, e tu lembras-te disto, Ana, e chateavas-te comigo, quando eu fazia direção de musical e quando tinha oportunidade para isso, e quando as músicas o permitiam, eu gostava que vocês tentassem aprender a música de uma ponta à outra e cantar o máximo de uma ponta à outra. Confesso-te que a mim chateia-me imenso: agora gravas este verso, e agora gravas aquele, e agora gravas aquele, e eu nunca consigo cantar a música, e a música nunca é minha. Mas a verdade é que a música não é minha, é da personagem. Portanto, esse processo. Sim, mas essa fricalhada toda para dizeres que torna-se muito mais orgânico se tu já souberes a música e se já tiveres qualquer coisa da música já te for familiar. Talvez. Não necessariamente guardar, ser o suficiente para teres vícios, mas ter ali qualquer coisa que já te é familiar. Talvez, mas a Disney, voltamos a dar o mesmo exemplo, não é a única, exige, e bem está no seu direito, que aquilo seja exatamente como no original. Noutros produtos nós podemos ter uma outra liberdade. Sim. E era aí que eu gostava de fazer as músicas de uma ponta à outra. Pois. Ok, próxima pergunta: alguém tem que me fazer, porque é para mim. Solange, como te sentes ao cantar para dobragem? Gostas? Exemplo, rainhas do disco... espera, eu tenho que pôr os óculos. Exemplo, rainhas do disco, miúdas vão arrasar, de Gravity Falls. Ok, como é que eu me sinto a cantar para uma dobragem? Regra geral, nervosa. Eu não sou cantora, eu safo canções, já cantei melhor do que canto agora porque tenho muito pouco treino e tenho noção disso. Isso não quer dizer que não goste. Eu gosto muito de cantar. Lá está, o processo de gravação de canções para dobragem não é um processo que para mim me facilita as coisas, porque eu gosto de conhecer a música antes e tenho muita facilidade para, depois de saber uma música de cor, é muito difícil tirá-la do meu cérebro, mas a coisa de chegar e reproduzir uma melodia imediatamente é uma coisa que me custa muito. Há pessoas que têm mais facilidade, eu não tenho, independentemente de serem cantores ou não. Eu gosto de cantar, eu gostava de poder voltar a treinar a voz para me sentir mais à vontade, porque eu vou sempre com uma enormíssima carga de síndrome de impostor, legítimo ou não, é o que eu levo comigo e custa-me, especialmente se a coisa não começa bem, tenho muita facilidade para começar a atrofiar ainda mais. Se a coisa começar logo a fluir e de repente a melodia entrou e eu estou a conseguir reproduzir e as coisas estão a sair e não estão a dizer-me estás a desafinar aqui, se me dizem que eu estou a desafinar, começo logo a entrar em parafuso.
Mas sim, eu gosto de cantar, gostava de me sentir mais à vontade. Isso, para mim, enquanto pessoa e da maneira como eu funciono, implicaria ter mais preparação e formação que eu não tenho. E, obviamente, quando estamos a falar de Gravity Falls, a Mabel não tinha que afinar daquela maneira clássica, porque quem sou eu? Eu sou a pessoa que por dentro tem um musical a correr o tempo todo. Numa vida paralela, eu estou a fazer musicais em Londres, meus amigos. É essa a vida que eu tenho por dentro. Mas depois, concretizar isso na vida que eu conheço, não é a mesma coisa. Sérgio Calvinho, não, Ana Vieira. Como é o processo de gravar para uma dobragem e para uma canção original que não vem de uma versão estrangeira? Portanto, em que tu não tens, presumo, alguma coisa em que te basear. Será um original português, acho eu, não? Pois, talvez. Um produto original português? Se não for eu a produzir a música do nada, ou seja, se não for eu a compor, é igualzinho a qualquer outra canção. Portanto, o processo é sempre o mesmo, independentemente de ser português. Okay. Quando te aparece um produto original, há lá uma voz guia, frequentemente ou não? Sim, à partida, sim. Mas normalmente a pessoa que compõe é a pessoa que desenha a voz guia. Pronto. Portanto, há sempre uma referência. É porque se não tivesse uma voz guia, eu imaginaria que fosse muito mais complicado, porque tu no original tens... Claro. A voz original funciona como voz guia, não é? Sim, Okay, a voz sendo um instrumento e também pintando, entre aspas, uma canção, se não houver uma referência, há também um cunho original, não é? Sim. Aí sou eu que estou a construir a melodia, digamos assim. E isso realmente não acontece. Ou seja, eu tenho sempre uma pessoa que é a autora da música e que compõe e desenha a voz guia. Okay. Claro que eu depois é ou não permitido, consoante a liberdade que eu tenho, de acrescentar coisas ou mesmo modificar. Ok. Pronto, aí é mais giro, isso. presumo que tenhas quando podes brincar. Sim, mas sim, mesmo não podendo brincar, por exemplo, naquelas bandas sonoras que eu adoro fazer e que normalmente é gravado em conjunto, com, por exemplo, o Pedro Gonçalves a dirigir, o Happy Feet, por exemplo, aquilo era extraordinário. Porque ele escolhia até pessoas, umas do cor da Gulbenkian, outras, cada uma com a sua identidade. O TC também, por exemplo, sei lá, as Patrícias, e era extraordinário porque eu não sabia, eu sou lentíssima a ler pautas, eu demoro 2 horas para ler uma colcheia e uma semínima. E a Isabel, a minha querida Isabel, chegava lá, ainda nem sequer ouvia a música e já estava, isto é, tarara, percebeste, Ana, não é? Então eu tinha que, aí não era só ativar, eu tinha que tomar 2 cafés para conseguir muito rapidamente copiar aquilo que ela estava a fazer para depois, era este o stress. Sim. Muito estressante, mas muito bom, muito giro. Sérgio, quem é o David Ferreira e fala-nos sobre o álbum This Can't Be Love? Alguém andou a cuscar-te profundamente. Então, como diria a tia Beli, eu sou um lesado do registro civil. O meu nome é Sérgio David, e o David Ferreira foi numa altura em que eu andava a estudar jazz na escola de jazz do Hot Club. Conheço a Joana Rios, que era professora de canto lá, passa a ser minha professora de canto. Nossa! Pergunta é para mim, está bem? Pergunta é para mim, está bem. Desculpa. Passa a ser nossa professora de canto, minha ideia, Ana Vieira. E surgiu uma ideia porque eu às vezes cantava canções lá nas aulas e ela dizia, devias gravar isto. E surgiu essa ideia de fazer um álbum de jazz. Mas eu na altura cantava as músicas do Carteiro Paulo e era muito estranho para mim. Uma vez até fiz essa piada, quer dizer, de repente o Sérgio Calvinho canta as canções do Carteiro Paulo e o Sérgio Calvinho está a cantar jazz. E então quis arranjar um nome diferente para o álbum. E o álbum não correu mal, mas obrigava-me a trabalhar naqueles horários em que eu não funciono. Eu não funciono depois das 6 da tarde. É horrível, pessoal, é horrível. Nós não conseguimos marcar um jantar com o Sérgio.
Eu sou. A Solange tem uma vida paralela em que está a fazer musicais em Londres. Eu tenho uma vida paralela em que sou uma octogenária holandesa. Epá, mas daquelas que se levantam às 5 da manhã, em que nem sequer ficam até às 10 da manhã na cama. E para mim, aqueles horários matavam-me. E não prossegui por várias razões. E muita gente ainda me pergunta: deixaste de cantar? Não, eu canto todas as semanas, quase todas as semanas em estúdio, mas enquanto Sérgio Galvinho e para outro tipo de músicas. This Can't Be Love foi essa aventura no jazz. Eu adorei gravar aquele álbum, adorei. Foi uma produção e os arranjos foram feitos pela Joana. Ainda hoje eu tenho uma ligação muito forte com a Joana. Está muito lindo. Muito obrigado. Gostei muito dessa aventura, mas foi uma aventura. É como um ator que participa num espetáculo e foi um espetáculo e voltámos. Pergunta para a Ana: a minha série preferida é O Jamajo Doremi. Não sei como ler esta primeira... O Jamajo Doremi? I don't know. Então, mas acho que chegámos... em português, muitas vezes falava-se em Do-Re-Mi. Era Do-Re-Mi, exatamente. Fizeste 3 personagens principais, Sofia, Flora e Bibi. Tens alguma história que te lembres desta série? Esta é a primeira pergunta. É melhor não misturar. Tens alguma história que te lembres desta série? História... Não tenho assim nenhuma história. Eu gostei imenso de gravar a Do-Re-Mi. Consigo, metade da minha alma é um bocadinho criar abstrações, e eu quando entro mesmo, e é isto que eu gosto dos animes e dos mangás, que é, eles têm uma narrativa muito, muito engraçada, e a Do-Re-Mi era uma coisa assim muito adolescente, e então eu estava sempre a desejar fazer o próximo episódio porque estava super envolvida naquilo tudo. Aliás, tanto aconteceu com a Do-Re-Mi como com as sereias, do qual tu foste o meu par romântico. E eu adorei fazer essas séries, e muito também por causa disso. Vivia mesmo aquilo com muito gosto, e tenho saudades da Do-Re-Mi. Aqui diz que continua a ser o mesmo ouvinte, vá. Houve uma temporada da série Naisha. Naisho, desculpa, isto em amarelo não dá muito jeito para a Solange. Do-Re-Mi Naisho, que nunca foi dobrado em português. Recentemente, em 2020, houve um filme novo da série, que é o Maio Minorai, é isso? Sagaste. Se há alguma esperança de isso ser dobrado? Eu tenho muita esperança, mas não faço a mínima ideia. Nunca sabemos. Pois depende de quem detenha os direitos dessa série, se querem de facto dobrá-la em português, mas seria incrível. Eu tenho muito essa esperança, sim. Solange, em Jewel Pet, cada temporada tinha personagens humanas diferentes, apesar das Jewel Pet se manterem de temporada para temporada. Fazias todas as protagonistas, apesar de no original serem feitas por atrizes diferentes. Porquê? E qual foi a tua temporada preferida? Ora bem, o porquê não sei. Não faço a mínima ideia. Sim, mas não era cost, porque podiam pôr outra atriz a fazer... Tá bem, do mesmo elenco, porque sim. Aquilo era um grupo de raparigas, só que a Rinko ao início, sim, Rinko era a protagonista, e depois as outras, tipo Sailor Moon, estás a ver, tens as outras amigas que também estão lá todas, portanto podíamos ter rodado. Eu presumo eu que houve uma associação de a personagem que tem aquele Jewel Pet mantém-se a voz da pessoa que é dona, colega de trabalho daquele Jewel Pet. E eu presumo que tenha sido isso. Mantiveram para ser mais fácil, e acabei por fazer todas as temporadas, acho eu que havia. Não sei se entretanto houve mais, mas não faço ideia, porque essa série não foi feita com direção de atores, e portanto essa distribuição até pode ter sido o cliente a pedir, não faço ideia. Sei que eram muitas horas, isso eu lembro-me, eram muitas horas a gritar de encontrar o microfone, e sim, deu-me gosto, mas era muito doloroso, apesar de eu não ter o pior trabalho dentro dessa série, porque havia os Jewel Pets que gritavam muito. Eu lembro-me que era a Maria que fazia a minha Jewel Pet, também estava sempre aos gritos, coitadinha.
e elas sofriam muito. Eu tinha menos isso, mas eram centenas de takes, não eram linhas, centenas de takes por episódio. Se tem alguma série, alguma temporada favorita? Epá, não, já não me lembro. Vamos lá pensar, já se vão o quê? 15 anos? Não faço ideia. Diz uma, calhas. Eu lembro-me da Rinko, é o nome que eu tenho mais próximo, portanto vai ficar Rinko. Diz qual foi a temporada preferida. Nunca dobraram a última temporada da série, chamada Magical Change, mais uma vez, e houve um filme em 2022 chamado Attack Travel. Também tens esperança? Se há a opção disso ser dobrado. Mais uma vez, nós não sabemos, não há ninguém que esteja mais às escuras nestas coisas do que nós saber quais são as decisões do que é comprado e que resolvem mandar dobrar para porem a passar em Portugal. Portanto, nós não fazemos a mínima ideia. Esperança temos sempre, porque é trabalho e nós gostamos de trabalhar. Certo? Pronto. Certíssimo. Agora, se vai acontecer ou não, quem me dera saber. Existiu um podcast sobre dobragens em 2023, A Vida Vista Daqui, feito por dobradores da Som Norte e Cinemágica. Apesar do podcast já não estar no ativo, gostava de ver uma colaboração de dobradores Norte-Sul. É outra questão que nos foi É o eixo colocada. Norte-Sul. Nós temos vários dobradores do Norte que trabalham regularmente em Lisboa. Sim. E ainda este ano eu fui à Cinemágica dirigir um projeto. Portanto, há essa colaboração, no fundo, Sim, não eu é? estou a Sim, não dirigir é- uma série que tem maioritariamente atores do Norte. Norte. Neste sim. Eu também já dirigi atores do Norte. Logisticamente é complicado. É complicado. Mas eu fiquei com um amor à Cinemágica maravilhoso. Eu adorei trabalhar na Cinemágica com... obviamente que parte do elenco veio de Lisboa, porque tinha que se manter parte do elenco, mas... Eu não fui! Bem, tu tinhas uma fala Não só. queres saber! Tinhas uma linha. Era a minha personagem. Eu queria É passear ao Porto. É verdade. A Gaia. A Gaia, não interessa. Fiquei muito impressionado com a qualidade dos atores, porque eu não sabia o que ia, com a qualidade de toda a equipa, com a Amélia, a incrível Amélia. E os atores que nós temos aqui, que trabalham regularmente em Lisboa, que são do Norte, bem, também é verdade que a maior parte deles moram em Lisboa, mas logisticamente é complicado. Logisticamente é muito complicado. Para fazer um podcast, não é assim tão complicado. pensava que era colaboração, não sabia que Eu não presumi. percebi. Era para fazer um podcast. Apesar desse podcast já não estar no ativo, acho que seria muito giro ver-vos a colaborar. Gostaria de ver uma colaboração de dobradores Norte-Sul. Eu presumi que isso fosse para convidar o pessoal para o podcast. A pessoa que esteve a responder até agora foi o Luís Barros, não? Então, não é isso. Não, Eu estou a isso não é presumir difícil. isso. Lá está a interpretação de texto. Sim. Olha, Cada uma tem cada um nós tem temos a sua. convidado várias. Já convidámos muito mais pessoas do que as que estiveram até agora nos presentes no podcast, mas às vezes nem sempre é fácil conjugar calendários. Relativamente a pessoas que trabalham principalmente no Norte, o que nós podemos tentar fazer é realmente ou eles vêm cá a Lisboa e nós aproveitamos, ou nós tentarmos realmente convidá-los e fazer qualquer coisa à distância. Sim. Tecnicamente eu deixo isso nas mãos da Solange. Solange aqui é a Tudo melhor eu. técnica, claro, não é? Evidentemente. Desculpa, eu já sou uma pessoa de... Isso. Não, eu sei que existe maneira. Não sei como é que nos vamos gravar aos três enquanto coisa, mas existe maneira. Pronto, questões. Mas sim, isso. nós gostamos muito dos nossos colegas do Norte. Eu pessoalmente soube que havia tinha havido um podcast sobre dobragens, justamente porque falei com alguém do elenco da série que estou a Conhecias gravar. este? Eu Não sabia como é que se conhecia. chamava, mas foi alguém do elenco desta série que eu estou a gravar, mas na temporada anterior, quando estivemos juntos, a pessoa disse-me: mas sabes que existia um podcast sobre dobragens no Norte. Eu, a sério, não fazia ideia, não sei o quê. Pronto, e soube daí, e depois veio esta pergunta, eu, olha, não sou a única a saber. E é de 2023, não é assim tão antigo, portanto temos que pesquisar e ver quem anda a fazer isso e saber se calhar se gostavam de brincar com a gente também. Muito bem. E pronto, acho que foi isto, não é? A nível de perguntas, continuem a enviar, porque nós de vez em quando precisamos de perguntas para responder. As vossas dúvidas são muito interessantes e dão jeito
e dão pano para mangas. Muito bem. Muito obrigado por estarem aí que desse sério? lado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muitos beijinhos e uma boa semana. Obrigada por Pedimos-nos estarem com aí. amizade até ao próximo programa. Oh, beijinhos! Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.